aula passada a gente viu uma fórmula genérica, né, para calcular grau superficial de divergência, né, de diagramas de Feynman, em praticamente qualquer teoria de campos envolvendo campos de spin 0, spin meio, spin 1, né? Tipicamente para esse tipo de campo, né? Com massa ou sem massa, né? Então, essa fórmula, né, a gente conseguiu chegar com argumentos bastante gerais, a gente só esboçou esses argumentos aqui. A gente trabalhou com mais detalhes, né, nas aulas lá no curso filmado, e a gente chegou a essa conclusão aqui, né? Chegou num grau superficial de divergência, D, né? Quer dizer, para cada diagrama de Feynman, isso indica, esse grau superficial de divergência indica qual o comportamento do integrando, né? Deixa eu escrever a fórmula para o D e depois eu coloco vamos dizer, a definição do D, né? MI 4 menos DI menos 3 menos FE menos BE menos 4. Né? Onde esse D aqui dizia respeito a um gráfico de Feynman genérico, né, com um número arbitrário aqui de linhas bosônicas e fermiônicas, né, externas, né? Aqui é o número de linhas fermiônicas externas, aqui é o número de linhas bosônicas externas, né? E a expressão desse gráfico, né, do integrando, né, você tinha um integrando, isso era você tinha um integral cujo integrando se comporta como módulo de K elevado a B. Certo? Então, se você tiver um integrando que se comporta isso, incluindo o elemento de integração, né? O elemento de integração dk conta como k elevado a d positivo, né? Então, os propagadores vão contribuir com potências de momento embaixo, os vértices podem contribuir com potências de momento em cima, né? Então você vai ter lá uma salada lá de momento e tal, não sei o quê. E o grau superficial de divergência no final é essa potência segundo a qual o integrando do seu gráfico se comporta. Então, se o D for igual a zero, por exemplo, né, o seu integrando se comporta como uma coisa do tipo dk sobre k, e isso vai para uma divergência logarítmica quando k tende a infinito. Né? Se o D é igual a 1, é uma divergência linear, né? D igual a 2 é uma divergência quadrática, D igual a 3 é uma divergência cúbica, né? Assim por diante. E D negativo, né, é convergência. Pelo menos como se diz, convergência superficial, né? Esse é o termo. Por que essa palavra superficial? Pelo seguinte, porque o seu diagrama ele pode ser superficialmente convergente, no sentido que eu acabei de colocar, mas conter subdiagramas que sejam superficialmente divergentes. Quer dizer, o fato dele ser superficialmente convergente, de você calcular o grau superficial de divergência e dar negativo, não garante que o seu diagrama seja convergente. Para você garantir que ele seja convergente, você tem que analisar o seu diagrama, olhar todos os subdiagramas que ele contém e verificar que ele não contém nenhum subdiagrama superficialmente divergente. Né? Então, essa fórmula é a fórmula geral, né, para uma teoria de campo que envolva
campos de spin 0, campos de spin meio, campos de spin 1, massivos ou não, né, em 4 dimensões. Né, 4 dimensões. Ou 3 mais 1, como as pessoas gostam, né, para falar do tempo, do papel especial do tempo. Nessa fórmula aqui a gente tinha NI, o número de vértices que compareciam no gráfico. Então esse NI é para você obter olhando para o gráfico em particular que você está vendo. Né? É o número de vértices de tipo I. Né? Então, cada pedaço do seu lagrangiano de interação te dá um vértice, tá certo? O número dá um tipo de vértice. O número de vértices daquele tipo é o tal NI, certo? DI é a dimensão canônica, né? A dimensão canônica desse polinômio, né? Desse monômio, vamos dizer assim, que você constrói com os campos, com seus campos interagentes, com seus campos no lagrangiano de interação. Né? Então, por exemplo, né? Se você tivesse, né? Exemplo, né? Um cara do tipo psi barra psi ao quadrado, isso aqui é um termo de interação. Né? Aliás, é um termo de interação bem famoso. Ele representa a teoria de Fermi das interações frágeis. É a primeira teoria, isso é um tipo, né? Não estou dizendo que a teoria de Fermi é exatamente isso, mas ela envolve interação de 4 Fermis no mesmo ponto. Né? Foi o primeiro tipo de teoria que você tirou para as interações frágeis. Então você vê aqui que o campo psi representando um espinor em 4 dimensões, ele tem dimensão canônica 3 meios. Isso a gente viu na aula passada. Né? Portanto, psi barra psi possui dimensão canônica 3. Tá certo? Então, psi barra massa elevada a 3. Né? Psi barra psi ao quadrado possui dimensão canônica de massa elevada a 6. Né? Então, esse DI associado a esse vértice de interação é 6, tá certo? A dimensão da constante de acoplamento que vai na frente é isso aqui, ó, 4 menos DI em 4 dimensões. Em outras dimensões pode ser outros valores. Né? Então você vê, tipicamente, que se você tiver uma constante de acoplamento aqui na frente, né, vamos supor lambda, a dimensão do lambda tem que ser massa elevada a menos 6. Não, menos 2. Né? Para que você termine com massa 4 e a integral de 4x seja de uma ação adimensional. Né? Então, uma teoria como essa, né, você vai ter 4 menos DI negativo. Você vê um sinal de menos aqui na frente. Esse NI vai ser sempre um número positivo, que é o número de vértices que você tem no seu diagrama. Portanto, esse cara aqui só tende a crescer, à medida que crescer a ordem perturbativa. Toda vez que isso acontecer, mesmo que você não tenha uma divergência naquela função de Green, na ordem mais baixa de teoria de perturbações, ou na segunda ordem, ou na terceira, você vai passar a ter em algum momento, em alguma ordem perturbativa. E daí em diante, essa divergência só vai piorar, só vai para frente. Tá certo? Então, um critério bastante coerente para você saber se você está com problemas ou não é analisar a dimensão da sua constante de acoplamento. Tá certo? Da sua teoria. Um teste muito rápido. Se você encontrar a sua constante de acoplamento com dimensão de comprimento, que é o inverso de massa, por exemplo, né, você já pode supor que a sua teoria vai ser não renormalizada. Tá certo? Essa é a situação aqui. Quer dizer, toda e qualquer função de Green, a partir de um certo momento, né, a partir de uma certa ordem perturbativa, vai ser divergente. Né? E daí em diante isso aí vai piorar. Isso acontece na gravitação. Acontece na gravitação. Exatamente. Gravitação, versão linearizada. Né? Essa é uma forma de você ver, você mostrar que a gravitação
gravitação briga com esse conceito de renormalização, né? Aí tem o caso, né, em que isso aqui é negativo, é positivo, e aí você tem um número finito de gráficos, né, que são divergentes. E à medida que você aumenta a ordem perturbativa, esse número finito diminui, vai a zero. A partir de uma certa ordem perturbativa não tem mais gráfico divergente nenhum, né? Isso é o caso de uma teoria chamada de super-renormalizada, né? A gente viu isso, né? E o caso mais interessante é o caso de isso aqui é zero, ou seja, a sua constante de acoplamento é um objeto adimensional, tá certo? E sendo zero, você tem um certo número de divergências presente na sua teoria em algumas funções de Green. Tá certo? Em algumas funções de Green. Por quê? Porque, observa que esse número aqui, se o FE e o BE forem grandes o suficiente, esse número será positivo e, portanto, vai dominar, né, como grau superficial de divergência negativo. Então, para um certo número de linhas externas fermiônicas ou linhas externas bosônicas, você não vai ter problemas de divergência nas suas funções de Green. Mas, para certas funções de Green, com certo número de pernas externas fermiônicas, certo número de pernas externas bosônicas, sim, você vai ter graus superficiais de divergência positivos, né? Embora, né, sejam sempre os mesmos em cada ordem de teoria de perturbações. Exemplificando lá na nossa teoria, famosa teoria de 4, né? Exemplo 2, né? A dimensão canônica do φ é 1, né? Bom, de qualquer forma, a dimensão canônica do φ é 1, então a dimensão desse cara aqui é massa elevada a quarta, então o lambda é adimensional. Então aqui o cara se qualifica para ser uma teoria renormalizada, né? Com uma interação desse tipo, você pode mostrar que as funções de Green com número ímpar de pernas externas bosônicas, né, são zero. É claro que não tem férmia nessa teoria, então o número de pernas fermiônicas é zero. Então você tem duas possibilidades, né? O seu grau superficial de divergência é menos BE, é 4 menos BE, né? Então você pode ter BE igual a 2 ou BE igual a 4. São as possibilidades onde você tem divergências, né? Todo mundo que for com duas pernas externas bosônicas vai ter o mesmo grau de divergência. Quadrática, certo? Todo mundo que for com 4 pernas externas fermiônicas vai ter o mesmo grau de divergência logarítmica. A função de 6 pontos, de 8 pontos, de 10 pontos não tem mais divergências superficiais. Elas podem ter divergências superficiais, elas podem ter divergências ainda, se nos diagramas que você estiver utilizando tiverem inserções de funções de 2 pontos e funções de 4 pontos, que essas sim possuem divergências superficiais. Tá certo? Então essa é a brincadeira, né? Para a gente observar fazer uma análise, né, global do grau superficial de divergência dos nossos gráficos de Feynman que aparecem na teoria, né? Legal, então vamos para QCD, né? Na QCD nós temos sim a possibilidade de ter linhas fermiônicas e linhas externas bosônicas. Nós temos quarks, nós temos gluons, né? A rigor, né, nós temos que contar também os fantasmas, porque, embora os fantasmas não tenham pernas externas, mas eles aparecem como subdiagramas dentro dos seus diagramas de Feynman. Então, eles podem induzir divergências, ainda mais que eles interagem com os seus campos de calibre, etc., né? Então,
Os campos de fantasma são contados aqui, né, com linhas bosônicas. Né? Se você tiver uma função de Green de 2 fantasmas, de 3 ou de 4 fantasmas, você vai contar como linhas de campo externos bosônicas. Né? Na QCD, né, CDQ, na CDQ, a gente pode rapidamente observar que, primeiro que você só tem, né, a gente lembra que a gente propôs a Lagrangiana da cromodinâmica de modo a ter invariância de calibre. Isso só nos dá uma única constante de acoplamento ao longo de toda a Lagrangiana. Essa constante de acoplamento aparece em diversas instâncias, mas é a mesma. Ela aparece na situação do vértice de 4 pernas gluônicas, né? Do vértice de 3 pernas gluônicas, de 4 pernas é G2, de 3 pernas é G. Na interação de gluon com quark, né? Aí é G também. Na interação de gluon com fantasma, também G, né? Na mesma situação. Então, se eu calcular, né? se eu fiz tudo dimensionalmente da forma certa, se eu calcular a dimensão dessa constante de acoplamento para um dos vértices que estão ali, essa dimensão deve se preservar, né? Para os outros termos de interação. É a mesma constante. Né? Então, por exemplo, se eu pegar esse termo aqui, ó, né? Que é o vértice de quark gluon, né? Eu tenho férmions aqui, eu tenho campo de gauge aqui, esse cara é 3 meios, a dimensão canônica dele, esse cara é 3 meios e esse cara é 1. Né? Então 3 meios com 3 meios, 3 com 1 dá 4. Então esse monômio que está aqui já é quadridimensional, o que significa que a dimensão da nossa constante de acoplamento é massa elevada a 0. Certo? Portanto, nós estamos nessa situação em que a gente pode ignorar esse cara aqui. Estamos na situação de uma teoria que nós dizemos que é renormalizável por contagem de potências. Tá certo? Isso não quer dizer que a teoria seja renormalizável. Ainda tem trabalho para fazer para conseguir afirmar uma coisa dessas. Entendeu? Você tem que mostrar que, de fato, nada estraga a renormalizabilidade da sua teoria à medida que você vai avançando loops e loops e loops à frente. Né? Então, de certa maneira, cada caso é um caso. Né? Mas a gente tem um negócio que nos deixa bastante tranquilos, né? Que é o trabalho que levou o Toft ao Prêmio Nobel, né? Que foi o trabalho de mostrar que todas as teorias de calibre não abelianas são renormalizáveis. O caso abeliano está incluído como um subcaso, embora o caso abeliano tenha sido o primeiro caso de uma teoria que foi provada como sendo renormalizável, a eletrodinâmica. Né? Então, graças a esse trabalho do Toft, que a gente não precisa rever em detalhes, né, a menos que, na verdade, eu vou precisar rever em detalhes, mas isso são outros 500, né? Eu, pelos meus motivos particulares no futuro. Mas, graças a esse trabalho do Toft, a gente pode ficar sossegado de dizer o seguinte: não, a cromodinâmica quântica é uma teoria renormalizável, mesmo. Você pode mostrar que ela pode ser deixada finita em todas as ordens de teoria de perturbações. Tá? Isso daqui é uma evidência, o fato que se a gente tem o grau superficial, a dimensão canônica da constante de acoplamento como sendo 0, massa elevada a 0, então o grau superficial de divergência de qualquer diagrama da QCD vai ser 4 menos 3 meios de FE mais menos BR. Certo?
Então você tem a mesma situação, né, que você tem ali na teoria Φ4, naquele exemplo que a gente deu na teoria Φ4. Que situação é essa? Eu tenho um certo número finito de tipos de funções de Green, tá certo? Que possuem gráficos, ou tem a possibilidade de produzir gráficos superficialmente divergentes, tá certo? A divergência superficial é sempre a mesma, independente da ordem perturbativa, ou de loops, ou seja lá do que eu estiver considerando. Depende apenas da função de Green específica que eu estou considerando, né? E agora eu vou enumerar para vocês aqui os caras que são problemáticos, né? Infelizmente são vários. Apesar da fórmula ser pequena, né? São vários desses caras que são problemáticos. Então, só para a gente fazer a coisa mais simpática, né? Vamos desenhar, né? Vamos dizer assim. O primeiro deles é a chamada alta energia do quark, que vem do propagador, né? Do quark. O número de linhas externas é 2, né? O número de linhas bosônicas externas é 0. E isso significa D igual a 1, tá certo? Bom, D igual a 1, mas você pode dizer o seguinte: esse propagador, o quark, ele tem que ter uma dimensão no espaço de momento, certo? Tipo, pega o propagador do quark livre. O propagador do quark livre é P, gama mi, P mi, né? Menos M. Né? Então ele tem que ter dimensão de momento. Então, o fato dele ter que ter dimensão de momento faz com que, efetivamente, lá nas suas integrais, isso conte como uma potência a menos no numerador, na hora do seu grau superficial de divergência para ficar no final. Por quê? Um dos momenta que a gente está contando, aqui a gente está contando os momentos cegamente, né? Em cima do propagador, dos fatores de vértice, dos elementos de integração, etc. e tal. Só que esses momentos, eles dependem, eles não são todos caminhos, não são os momentos de integração, eles também são os momentos externos do seu gráfico. Como tem que sobrar um momento P no final, isso implica que você tem que ter um momento K embaixo a mais para compensar esse cara. Isso vai reduzir o seu grau superficial de divergência efetivamente. Então você tem que pensar na dimensão, né, da tua função de Green também, para você produzir, você construir o grau superficial de divergência que você realmente deve esperar, para você não tomar nenhum susto. Ah, mas eu estava esperando um grau superficial de divergência linear e o negócio deu logaritmo. Né? Deu logaritmo por isso, porque tem que sobrar um P/M no final da história. Né? Então, aqui você tem o que você chama de grau superficial de divergência efetivo igual a 0, porque esse cara aqui tem que ser proporcional a P/ e eventualmente a M. Certo? Depois você tem a alta energia do Gould. Aqui é o contrário, você tem FE igual a 0, BE igual a 2, né? O seu D, então, fica igual a 2, mas você tem um D efetivo também 0, porque o seu propagador do Gould, numa situação em que você tem invariância de calibre, ele tem que ser proporcional ao projetor transverso dentro o projetor transverso expresso em termos do momento do qual seu propagador depende. Ou seja, ele tem que satisfazer a equação de ser transversal. Se você pegar Pmi e contrair, né? Esse cara tem dois índices, mini, Pmi com Dmini, isso tem que dar 0. Ele tem que ser transverso. Para ele ser transverso, ele precisa depender de Pmi de maneira proporcional ao que você chama de um projetor. O projetor, no caso, nesse caso aqui, é um cara desse tipo, Pmi menos
etamini sobre P2. Se você multiplicar esse cara, contrair esse cara com Pmi, tá certo? Aqui você vai ter P2 Pmi menos Pmi sobre P2, né? Peraí, tá algo errado aqui, ó. Faltando. Esse P2 vai aqui embaixo, lá em cima. Então, se você pegar esse cara aqui e contrair com Pmi, vai ser P2 Pmi menos P2 Pmi que dá zero, tá certo? Então, o fato de você ter invariância de calibre implica que o seu propagador gluônico, né, vai ter que ser proporcional a um projetor desse tipo. Certo? Então, você pode esperar ter um grau, se você tem duas potências de momento aqui, né, isso vai implicar uma redução do seu grau superficial de divergência para zero. Tá certo? Depois você tem a autoenergia do Ghost. Aqui, novamente, você tem ali o número de linhas de fermento externas zero, número de linhas externas bosônicas igual a 2. Né? Então, você tem também um grau superficial de divergência igual a 2 e você tem um D efetivo igual a 0, porque o cara tem que ser proporcional a P2, é a dimensão dele, em termos dos Ghosts. Né? Depois você tem funções de Green que representam o vértice de Ghosts. Né? Então você tem uma coisa assim. Certo? Uma função de Green genérica desse tipo. Aqui você tem FE igual a 0, BE igual a 3, isso implica D igual a 1 e D efetivo igual a 0, porque o seu vértice de Ghost, vamos só relembrar, né, como ele aparece na lagrangiana de interação, tem uma derivada. Né? Tem uma derivada no espaço de configuração. Quando você for para o espaço de momento, isso vai dar um momento. Eu escrevi o vértice explicitamente aqui, a versão simetrizada dele, e vocês veem que tem momento dependente linearmente dos momentos. Né? Então, como ele tem que depender do Pmi, por causa dessa derivada, então o grau superficial de divergência efetivo é 0. Né? Depois a gente tem o vértice fermiônico. Esse cara que está aqui, ele tem duas linhas fermiônicas, né? Tem uma linha bosônica e daí você tem um grau superficial de divergência igual a 0, ou seja, logaritmicamente divergente, e não tem nada aqui constrangendo esse cara. O grau superficial de divergência efetiva vai ser 0 também, ele é adimensional. Tipicamente, não sei se vocês lembram das regras de Feynman, né? Esse vértice é IG, né? No trilevel, no nível de árvore, nível sem loops, né? Ele é IG delta da somatória dos momentos e tem um lambda, né? Tem uma matriz lambda de Gell-Mann, né? Junto. IG, lambda, etc. e tal, e a delta dos momentos. Tudo isso é adimensional. Então, o vértice fermiônico era esse. Depois nós temos o triplo vértice de Bloom. Esse aqui. Nós temos FE igual a 0, BE igual a 3, o que implica, né, no D igual a 1 e o D efetivo igual a 0, porque esse vértice também contém uma derivada. Né? Depois o vértice quártico de Bloom,
vértice quarto de Bloom, tem FE igual a 0, BE igual a 4, né? E isso nos dá D igual a D efetivo igual a 0. Né? Novamente, esse vértice é adimensional, né? Essa função de Green é adimensional, então você não tem nenhuma redução do grau de divergência baseado nisso. Depois, temos o vértice quártico de Ghost, que é esse aqui. Esse tem FE igual a 0, BE igual a 4, isso implicaria D igual a 0. Mas nós vamos englobar esse caso junto com o próximo caso, que é esse aqui também, que é o vértice quártico Ghost Gluon, que é uma coisa assim. Esse também é FE igual a 0, B igual a 4, D igual a 0. Eu acho que a rigor, isso não está escrito aqui não, mas eu tenho a impressão que eu deveria colocar um grafo 10 aqui, seria esse caso aqui. Três gluons, mesma coisa, né? E talvez um caso 11, que é três ghosts, né? E aqui com 3 gluons. Isso dá a mesma coisa. No entanto, né? Tanto aqui quanto aqui quanto aqui, eu vou ter contribuições dimensionais, porque o vértice dos gluons, dos ghosts, sempre carrega derivadas, então vai carregar um momento no espaço de momento. Então, todos os graus superficiais de divergência que são 0, mas com essa dimensão desses vértices que estão aqui, você vai reduzir isso aqui para um grau superficial de divergência menor que 0. Portanto, você não deve ter problemas de divergências nesses gráficos que envolvidos por essas funções de Green. Certo? Beleza. Então, essa é a situação cruel da QCD. É isso que a gente tem que resolver. Você vê que não é pouca coisa, não. Né? Muito gráfico, divergente, né? Mas, assim, o alívio é saber que é um número finito de tipos de gráficos divergentes. E que essas divergências são as mesmas, independente da ordem perturbativa que a gente estiver concluindo, que a gente estiver analisando. Certo? Por exemplo, aqui se eu estiver analisando, né, a ordem de grupo, né, eu vou ter um cara como esse cara vai ser logaritmicamente divergente. Né? Se eu for para 2 loops, por exemplo, um cara como esse, vai ser logaritmicamente divergente do mesmo jeito. Tá certo? É sempre uma divergência logarítmica que você tem. Né? Então, não interessa a ordem perturbativa, o tipo da divergência, a maneira como ele vai embora para o infinito, é sempre a mesma. Né? Isso é típico das teorias renormalizáveis. Uma teoria não renormalizável, isso não acontece. Aí, cada gráfico que você estiver analisando vai divergir de um certo jeito, dependendo do número de vértices que esse gráfico envolver. Certo? Do tipo de constante de acoplamento, né? Das diversas dimensões das constantes de acoplamento. Você pode não ter só uma, pode ter várias constantes de acoplamento. Né? Numa teoria renormalizável, você também pode ter várias constantes de acoplamento, contanto que sejam todas adimensionais. Em princípio,
pela questão do Power Counting, você não tem obstáculos, né, para definir bem a sua teoria. Então tá, então a ideia agora é a seguinte, é a gente fazer um esboço, e é realmente um esboço, porque vocês veem que é muita coisa para considerar, né? Então, um esboço do que a gente pode fazer no nível de um loop, na QCD, tá certo? Como é que eu posso pegar a cromodinâmica quântica e deixar todos os gráficos da cromodinâmica quântica finitos, tá certo? Na ordem de um loop. É isso que a gente vai fazer hoje, né, essencialmente. Ou vai esboçar, na verdade. Eu não vou fazer em todos os grandes detalhes, de forma nenhuma, porque aí vira outro curso, né, de certa maneira. A ideia é chegar em outras coisas aqui no curso, então eu só quero mais ou menos colocar para vocês no trilho, né? Caso vocês tenham interesse ou precisem fazer isso algum dia, né, que vocês tenham o trilho, pelo menos, para seguir, né? Nós vamos usar como exemplo esse cara que está aqui, tá certo? Mais ou menos para entender, né, o que está acontecendo. A gente já mais ou menos esboçou o que a gente tinha que fazer, né, com esse cara, né, pelo menos em um loop, né? A gente montou explicitamente, a gente usou um exemplo com a autoenergia do Fermi, né, em um loop, na aula passada, para mostrar explicitamente como é que você aplicava as regras de Feynman e chegava numa expressão na QCD, né, associada com o teu gráfico de Feynman, né. Agora vamos mostrar para vocês quanto dá pelo gráfico de Feynman, né, se você calcular. Então, para a gente fazer isso, vamos só definir não é demais, né, a gente perder um pouquinho de tempo definindo o que nós estamos chamando de autoenergia. Por que esse nome, né, autoenergia do férmio, né? Se você pegar o propagador do quark, aquele camarada que está ali, né, tá certo? Você sabe, você pode classificar esse propagador do quark, né, todos os gráficos de Feynman que contribuem para esse propagador do quark, você pode classificar dessa maneira aqui. Você pode dizer que ele é isso aqui, mais um outro cara, deixa eu denotar de forma diferente, desse tipo, mais um outro cara desse tipo, mas agora dá para imaginar o que vem pela frente. Mas, é claro, para a gente escrever isso aqui desse jeito, eu preciso dizer o que eu estou querendo dizer com isso, né? Olha só, a estrutura do que eu estou propondo ali. São gráficos de Feynman, tá certo? Que envolvem uma subestrutura tal que, se eu cortar uma linha interna, eu não separo o meu gráfico de Feynman em dois gráficos de Feynman disjuntos. Tá? Por exemplo, esse cara aqui, né, é um cara desses. Se eu cortar uma linha interna, eu não separo ele em dois caras diferentes. Se eu cortar essa linha, também não separo ele em dois caras diferentes. Tá certo? Agora imagina todos os caras desse tipo. Todos os caras, tais que, se você cortar uma linha interna, você não os separa em dois caras diferentes. Tá certo? A soma de todos esses caras é o que eu quero dizer com essa bolha aqui. Tá certo? Agora, esses não são todos os gráficos de Feynman que contribuem para esse cara aqui. Além desses, você tem, por exemplo,
né, um cara assim. Certo? Esse gráfico aqui é tal que se eu cortar uma linha interna, eu separo ele em dois gráficos distintos. Ó, essa linha aqui. Tá certo? Mas esse gráfico que está aqui, essa contribuição que está aqui, eu posso dizer que está contida nessa expressão que está colocada ali. Tá certo? Se eu tiver um outro gráfico de Feynman, por exemplo, né? Minha imaginação é curta, então vocês me desculpem, viu? A falta de variedade, né? Nos gráficos de Feynman. Né? Esse é um outro gráfico que também cabe nessa contribuição que está aqui. Mas a contribuição original, né? Veja que eu só quero um miolo, né? Não me interessam os propagadores externos do gráfico, eu só quero esse miolozinho que está aparecendo aqui. Isso daqui eu poderia escrever o seguinte: descontando os propagadores externos, é um cara assim, mais um cara assim, mais um monte de gente assim. Só esse miolo. Esses são os tais gráficos irredutíveis em uma partícula. Né? Quer dizer, se eu conheço todos os gráficos irredutíveis em uma partícula que contribuem para a função de dois pontos, eu tenho, para esse objeto que está aqui, eu tenho a função de dois pontos. Tá certo? Vamos chamar esse objeto aí de sigma. Sigma de P. Então, o que você tem ali, essencialmente, é uma série geométrica em sigma de P. Tá certo? Você tem que pensar no sigma de P como uma matriz aí, né? Então, é uma série geométrica envolvendo matrizes. Propagador, propagador, sigma, propagador, propagador, sigma, propagador, mais etc e tal. Você pode somar essa série geométrica e você já sabe mais ou menos quanto é que você vai obter. Isso daqui vai ser 1 sobre P slash menos M menos sigma de P mais I epsilon, né? Não importa, mais I epsilon. Certo? Então, aqui está um pouco mais claro por que a gente fala em alta energia. Né? Porque você vê que esse cara que está aqui, ele pode funcionar de duas maneiras. Ele pode produzir um fator a ser adicionado ao P slash e pode produzir um fator a ser adicionado ao M. Né? Depende da estrutura dele. A estrutura dele pode ter uma matriz gama e um P, ou ser uma contribuição independente de matrizes gama que vai ser somada para o M. Tá certo? Então ele é um cara que é capaz, potencialmente, de modificar o polo do seu propagador. O polo do seu propagador está associado com a massa da partícula que está sendo descrita na sua teoria de campo. Então isso daí é uma modificação, potencialmente, uma modificação dinâmica da massa da sua partícula. Né? Se você alterar a posição do polo do seu propagador aqui, né? Quer dizer, a forma mais geral que você pode escrever para isso aqui é uma coisa assim: lambda de P quadrado, P slash menos um M', tá certo? Uma coisa desse tipo. O que vai acontecer? O lambda de P quadrado não vai modificar a posição do polo do seu propagador, mas o M' vai modificar isso sim. Isso quer dizer uma coisa que a gente talvez já tenha ouvido falar, mas não tenha visto, né? Muitos de nós talvez não tenhamos visto ainda aparecer. O que a interação modifica a massa da partícula que a gente está considerando. Tá certo? A massa é a massa interagente, é a massa definida pela teoria interagente, ou seja, a massa física que você mede, né, você bota na balança, né, é a massa
que leva em consideração todos os efeitos da interação. Tá certo? A massa, parâmetro original que aparece na Lagrangiana, não é efetivamente a massa da partícula que você vai medir no final. Tá certo? Então, esse objeto é o objeto que a gente tem acesso, né? Quer dizer, aí você, como é que você calcula esse sigma? Você pega aquele gráfico de Feynman, desconta os propagadores externos e fica só com esse miolo aqui. Tá certo? É esse miolo que a gente colocou na tela aí, no quadro, né? Na aula passada, na aula antepassada, não me lembro mais, né? E a gente parametriza esse cara usando dois camaradas, duas funções específicas. Uma que eu chamo de sigma 1 de p quadrado e outra que eu chamo de sigma 2 de p quadrado. Uma vem proporcional à identidade, outra vem proporcional a esse termo p/-n. Tá certo? Como é que eu descubro quem é sigma 1, quem é sigma 2? Calculando efetivamente os gráficos de Feynman. Certo? Um depois do outro, da minha teoria. Né? Então, a ideia aqui vai ser escrever para vocês quem vão ser esse sigma 1 e sigma 2 em um loop. E quem vai definir, né, quem é sigma 1 e sigma 2 é o resultado de uma dada integral que nós vamos fazer em um loop. Porque em um loop é mais fácil, só isso. Se a gente fosse macho mesmo, fazer negócio em todos os loops. Enfim. Só para relembrar, né, o nosso sigma 2, delta alfa, estamos colocando aqui os índices de cor explicitamente, né, de p/, isso daqui dava menos vezes isso, dava menos delta alfa, G2, C2GR. Esse C2GR é um fator de teoria de grupos que tinha a ver com o traço de lambda A, lambda B. Né? Traço de lambda A sobre 2, lambda B sobre 2, dava C2GR delta B. Né? Dava isso. Então aí a gente tem integral de 4K sobre 2π a quarta, 1 sobre K mais P ao quadrado, menos M2, K2. Tudo isso eu tenho que colocar mais e epsilon, né? Eu não estou colocando, mas deveria colocar. Não, deixa eu voltar um passo atrás, desculpa. Alfa e beta são índices de quê? Espiraliais? É índice de cor. É. Vou voltar um passo atrás, colocar uma expressão mais enxuta. Antes da gente começar a ajeitar a coisa com matrizes, fazer o que se chama de gamologia, né? Menos A, KI sobre K2 sobre K2. Então, essa era a forma que a gente escreveu para essa aula de energia há 1 ou 2 aulas atrás. Né? Tem uma conta imensa para fazer aí. Né? Mas a gente já pode perceber que a gente tem uma divergência pintando por aqui. Né? Você tem um cara que se comporta com 1 sobre K, aqui um cara que se comporta com 1 sobre K4, né? 1 sobre K2,
Então aqui você tem K3 embaixo, K4 em cima, você tem uma divergência linear. Lembre-se, né, que você tem uma dependência no momento desse cara, né, ele tipicamente ele é um cara com dimensão de P/, né, menos M, aquele cara ali coloca a dimensão explicitamente. Então essa tua dimensão, teu grau superficial de divergência linear se transforma num grau superficial de divergência logarítmico, né, efetivamente, no final. Então, a pergunta aqui, né, e nós não vamos nos alongar muito na resposta, só dar uma ideia, né, de como é que as coisas são feitas, como é que eu trato essa divergência? Isso aí dá infinito, certo? Essa integral dá infinito. Eu vou ficar paralisado por isso, porque a integral dá infinito? Não é essa a ideia. Eu vou me perguntar como essa integral dá infinito. Como que eu explicito essa divergência? Como que eu parametrizo essa divergência? Tipo assim, a coisa mais simples a fazer seria você fazer a integral do espaço de momento até um certo cutoff. Essa integral viraria uma função desse cutoff. Quando o cutoff fosse para infinito, você obtinha infinito. Tem várias desvantagens de fazer esse negócio desse jeito. A principal delas é covariância, essencialmente, covariância de Lorentz. E um método que hoje tem aplicação praticamente universal é a chamada regularização dimensional, né? O que faz a regularização dimensional? A regularização dimensional diz o seguinte: bom, essa integral é divergente em 4 dimensões, mas se o número de dimensões fosse 2, a integral não seria divergente. Tá certo? Porque aí você teria K2 em cima sobre K3 embaixo, né? Você teria 1 sobre K, grau superficial de divergência negativo, né? Bom, então, isso quer dizer que existem dimensões onde essa integral é divergente e dimensões onde ela não é divergente. Será que eu consigo uma fórmula geral que explicite a divergência dessa integral em termos das dimensões? Será que eu consigo calcular essa integral não em 4 dimensões, mas em D dimensões? E consigo encontrar uma fórmula geral para essa divergência? Resposta: sim, consigo, né? Essa integral aqui transforma-se, né, numa integral, né, após a regularização, após essa conta que a gente está falando aqui, vamos chamar de epsilon, certo? Essa história. Esse epsilon aqui, eu vou chutar uma definição do epsilon, que é operacional, funciona, mas eu não sei se é a definição que o cara está usando. Pode ser que dê um problema lá na frente, né? Vamos chamar de... a dimensão D é 4 menos epsilon. Pode ser 4 menos epsilon sobre 2 também, alguma coisa assim. Mas enfim, né? Fato é, quando epsilon tende a 0, tá certo? A dimensão D tende a 4. O negócio é de dimensão tender a 4. Já já a gente fala sobre isso. Dimensão é 1, é 2, é 3. Dimensão não é 3,5, raiz de π. Né? Que história de dimensão é essa? Né? Então, se a gente define o epsilon desse jeito, tá certo? Então agora, a minha integral que eu estava calculando aqui, eu posso calcular essa integral até o final, tá certo? Isso não é tão difícil assim. Né? E eu vou ficar com essa integral como uma função de epsilon, desse epsilon que está aqui. Inicialmente eu posso pensar, não, epsilon é um número inteiro. É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, assim por diante. Né? Ou inteiro negativo também, né? Também pode ser. No máximo 4, porque eu não conheço dimensão negativa. Né? Mas aí beleza. Aí eu olho, mas que tipo de função de epsilon esse sigma está representando? Eu chego à conclusão de que isso tem argumentos gerais para a gente falar sobre isso, né? Que a dependência em epsilon está sempre em funções gama de Euler. Tá certo? Ou em funções que são
alguma coisa elevada a epsilon, tá certo? Tipo potências epsilônicas, né? Tá certo? De alguma coisa. Ou é gama ou é uma potência, uma coisa desse tipo. Não é nada diferente disso, né? Ou logaritmo, alguma coisa assim. Isso significa uma coisa importante, significa que eu posso estender analiticamente o resultado desse cálculo para uma função inteira de epsilon a menos de polos. Tá certo? Então, num primeiro momento, você só calcula isso aqui para epsilon menor que 4 inteiro, né? Você olha o que você obteve e você obteve algo que é função de gamas, função gama de Euler, né? E de potências, coisas assim, né? Agora, isso que está aqui, você faz a continuação analítica. Para que essa continuação analítica? Para dar sentido ao limite quando epsilon tende a zero. Que esse limite, para uma dimensão inteira, se eu quiser manter o sentido de dimensão o tempo inteiro, eu não consigo dar sentido, né? Epsilon tender a zero. Agora, como o gama depende de epsilon, como o sigma depende de epsilon, através de funções que têm extensão analítica, bem conhecida, a função gama de Euler, pode ser definido sobre todo o plano complexo a menos de polos sobre o eixo real. Tá certo? Então eu faço essa extensão analítica e então eu tomo o limite quando o epsilon tende a zero para reobter a história original. Mas nesse processo de tomar o limite quando o epsilon tende a zero, eu estou com a minha divergência sob controle de uma forma contínua. Tá certo? Ela está sob controle, mas ainda está lá, né? Está lá, claro. Não saiu de lá, não. Vai mostrar o que a gente faz com ela. Ela vai aparecer explicitamente em polos desse tipo. Coisas que eu posso ver que divergem quando o epsilon tende a zero. Tá certo? Só que agora falar essa frase, epsilon tende a zero, tem sentido. Por quê? Porque eu peguei o meu gráfico e continuei ele analiticamente para um lugar onde o epsilon é uma variável complexa, genérica. Tá certo? Isso chama-se regularização dimensional. Tá certo? É isso. Não é muito mais que isso, não. A regularização dimensional foi inventada por aquele senhor que está ali naquele quadro, junto com outro senhor, ambos infelizmente já falecidos, Bolini e Jean-Piaget, né? E depois reinventada pelo Toft e pelo Veltzman, tá certo? Numa história bastante estranha, ainda não completamente esclarecida, né? De qualquer forma, aqui nesse corredor, pelo menos, a regularização dimensional é deles, tá certo? Em outros corredores eu não sei, mas aqui a gente se orgulha, né, disso ter acontecido aqui nesses corredores, né? Eu vou escrever para vocês, eu vou tomar um imenso atalho, eu não vou fazer a conta, eu vou escrever para vocês o resultado disso aí, tá certo? Vocês vão guardar isso na memória. Isso é muita sacanagem, né? Falar uma coisa dessa, mas tá bom. Pelo menos o jeito, tá certo? E aí nós vamos abordar a questão do que fazer com as divergências na QCD, tá certo? De uma maneira geral. Depois nós vamos retornar a esse resultado que está aí, tá certo? Então, nesse momento, a única coisa importante em tudo isso que eu vou escrever é que você tem um resultado divergente,
tá certo? E você vê essas divergências aparecendo desse tipo, com coisas desse tipo. Aí você vai saber de onde vêm essas divergências, ok? Então, como a gente falou, né, o sigma, a gente está escrevendo como sigma 1 mais P/-M sigma 2. Então eu vou dizer para vocês o que dá sigma 1 e sigma 2 que você obtém depois de fazer essa conta aqui, tá certo? Você pega, expande essa estrutura toda, quer dizer, coloca essa matriz aqui para cima, né, embaixo o propagador K mais P2 menos M2, né, calcula esses traços, rearranja o integrando todo, aí sim você aplica, a partir de um certo momento, a regularização dimensional. É um momento bem escolhido, vamos dizer assim, para você conseguir chegar numa integral que você já conhece, etc. e tal. Identifica o resultado da sua integral e aí depois você separa num pedaço que não depende de P/-M e um pedaço que depende de P/-M. Aí você identifica sigma 1 e sigma 2. É assim, tá certo? Então não é uma conta complicada, mas é uma conta com certeza chata, né? O resultado é o seguinte. E lembrem-se que isso sigma 1 e sigma 2 estão definidos para todas as ordens perturbativas, né? O que eu vou escrever aqui é o sigma 1 e sigma 2 em um loop, tá certo? O sigma 1 e sigma 2 que vem desse gráfico aqui apenas, tá certo? Então, o sigma 1 alfa beta, ele é assim, delta alfa beta, M, G, I elevado a epsilon, ao quadrado sobre 4π ao quadrado, C2R. Já eu explico para vocês o que é esse Mi, tá certo? É um minuto só. C2R, e aí aparece menos 3, 1 sobre epsilon, menos logaritmo de 4π, mais gama. Esse gama é aquela constante de Euler-Mascheroni. Estou falando merda? Euler-Mascheroni é o E ou é o gama? É o gama, né? Então é Euler-Mascheroni mesmo. Tá certo. Mais ln de M2 sobre Mi2 mais 4 mais A 1 menos M2 sobre P2 menos menos 3 menos A M2 sobre P2 e menos M2 sobre P2 Ln de 1 menos P2 sobre M2. Mas é o sigma 1 alfa beta, né? Daqui a pouco eu escrevo sigma 2, vamos falar sobre o Mi um pouquinho. Você observa o seguinte, que à medida que você sai da dimensão t igual a 4, né, você muda a dimensão da sua constante de acoplamento. Tá certo? Sua constante de acoplamento é adimensional em d igual a 4. Em dimensões superiores ou inferiores, a dimensão dela varia, né? Ela pode ter dimensão de comprimento, ou pode ter dimensão de massa, né? E pode ser adimensional. No caso, ela é adimensional em d igual a 4. Quando ela tem dimensão, ela não representa um parâmetro interessante de expansão, porque ela só é um bom parâmetro de expansão se ela for adimensional, tipo a constante de estrutura fina, né? Alfa, 1 sobre 137. Isso é uma coisa que toda vez que aparece um alfa, um alfa 2, alfa 3, alfa 4, você tem uma diferença de magnitude, mas você está comparando bananas com bananas e maçãs com maçãs, e não bananas mais maçãs mais não sei o que. Então, de modo a você ter
uma constante acoplementar dimensional, você modifica a sua constante original pela adição de um termo de massa. Esse νi é uma escala de massa elevada a epsilon, que é esse epsilon, agora que está a questão, se é isso ou se não é, né? Ele é escolhido, né, estrategicamente para compensar a variação da dimensão do teu constante de acoplamento. Não sei se é 4 menos epsilon, mas 4 menos epsilon serve por agora. Né? Então, se eu estou em d dimensões e o g tem uma certa dimensão, g vezes νi elevado a epsilon é adimensional. Então eu posso trabalhar com potências de g vezes νi elevado a epsilon. O que eu ganho com isso? O que eu perco com isso? O que eu ganho com isso? Que eu tenho parâmetros adimensionais para fazer a história. O que eu perco, entre aspas, né, com isso? É que depois eu vou subtrair coisas daqui. Quando eu subtrair coisas aqui, pode ser que eu termine com a minha teoria dependente desse parâmetro massivo que eu introduzi aqui. A teoria é independente do epsilon se no final eu tomar epsilon indo para zero. Mas se eu tomar epsilon indo para zero, olha aqui um belo 1 sobre epsilon aqui dizendo que dá infinito. Né? Que as coisas dão infinito. Então, eu não posso tomar epsilon indo para zero antes de fazer a subtração. Tá certo? Quando eu faço depois que eu faço a subtração, pode ser, dependendo do quanto eu subtraio, de que tipo de coisa eu subtraio, pode ser que sobre uma dependência no nível. Tá certo? Aí é um bom momento para a gente falar o seguinte. Isso está parecendo cada vez mais estranho. Né? Eu tenho uma coisa que não depende de um parâmetro massivo, né, que eu coloquei lá, e agora aparece esse parâmetro do nada, simplesmente do projeto de renormalização. Eu tive que fazer uma subtração das quantidades divergentes, e como resultado, o que sobrou dependente desse parâmetro νi. Né? Eu poderia dizer, não, dane-se, eu vou seguir com a minha constante de acoplamento dimensional mesmo, dane-se. Não tem... já que usar a constante de acoplamento adimensional me implica no aparecimento desse νi, então eu vou continuar com ela dimensional mesmo e depois, no final, eu recobro a constante adimensional quando a dimensão tender a 4. Né? Tá legal. Só que você vai ter que fixar, de alguma maneira, a parte finita. Existem ambiguidades na renormalização dos seus gráficos de Feynman. Você tem que fixar. E nesse processo de fixação das ambiguidades, inevitavelmente, você adiciona um parâmetro massivo. O resultado final dessa história é o seguinte: seja lá o que for que você fizer, vai sobrar um parâmetro massivo arbitrário na história. Isso é uma ambiguidade do procedimento de renormalização. Todo e qualquer procedimento de renormalização gera uma escala de massa para você. Longe de ser um problema, né? Quer dizer, isso é uma das coisas que implica em que você tem sempre quebra da simetria conforme. Se você tem uma escala de massa sendo gerada, né, aparecendo na sua teoria, você já não tem mais invariância por dilatações. Tá certo? Então, sempre você quebra, numa teoria renormalizável, a simetria conforme. Tá certo? O fato de aparecer esse νi aqui não é nenhum acidente. Ele aparece aqui, como se você insistir em não botar ele aí, ele vai aparecer mais na frente, mais em outro canto. Mas ele pode aparecer talvez em loops superiores? Vai aparecer. Não, por exemplo, ele pode não aparecer no primeiro loop, em alguns casos? Pode eventualmente não aparecer no primeiro loop, mas aparecer em outros loops. Tá certo? O que mais que falta aqui a gente dizer? A, né? Esse Azinho que está aqui é o parâmetro de calibre, tá certo? Eu chamei de alfa, mas o texto aqui que eu estou seguindo está chamando de A, né? É o parâmetro de gauge, o parâmetro de calibre, aquele cara que aparece na frente do termo de fixação de calibre, né? Tá certo? A sobre 2,
1 sobre 2A, dmi é meu quadrado. Tá? Então, esse é o resultado, não vou enganar vocês, isso é uma conta grande para cacete, honestamente. E esse é só o primeiro de muitos gráficos, de pelo menos aí 8 tipos de gráficos, né, que são superficialmente divergentes. Então você vê que fazer a renormalização dessa história não é uma tarefa que você faz com o pé nas costas, né? Vamos ver o sigma 2, né, alfa beta, de P2, calculado para essa contribuição, a primeira contribuição também, ele vai dar delta alfa beta a g i elevado a epsilon ao quadrado sobre 4π ao quadrado C2gr 1 sobre epsilon menos elementos 4π mais gama mais elemento m2 sobre mi2 menos 1 menos m2 sobre P2 mais 1 menos m4 sobre P4 L1 sobre P2 sobre m2. Esse é o sigma 2, certo? Então assim, não fizemos a conta explicitamente, né? Mas podemos ver, se vocês mais ou menos visualizam o que eu estou propondo, né, que você tem divergências tanto no sigma 1 quanto no sigma 2. Portanto, a alta energia do férmio é de uma quantidade divergente. Esse objeto aqui, que é o objeto que a gente está calculando, essencialmente. Ok, então está constatado que o sigma é uma quantidade divergente. A gente localizou exatamente onde está a divergência, né? E agora, nós fazemos o que com ela, né? Então, o próximo passo aqui vai ser mostrar para vocês, pelo menos no exemplo do sigma, como é que a gente faz para definir esse objeto de maneira finita, certo? Vamos lá. Eu estou usando, né, o texto que eu estou usando aqui, tudo isso que eu estou falando para vocês, se encontra de maneira bem mais densa, né, e com as contas feitas, né, para quem tiver interesse em seguir, no livro sensacional que eu conheço desde a minha época de mestrado aqui no Zé, olha que faz tempo. É o Pascoal e Tarras. Deixa eu só anotar aqui para... Ninguém precisa anotar, né? Está no vídeo, né? Pascual são dois espanhóis, né? Eles têm o livro deles, chama-se QCD, Renormalization for normalização para o praticante, não sei, né? Para o prático. O livro é muito bom pelo seguinte, né? Quer dizer, para quem na verdade está precisando discutir mais essa questão da renormalização de teoria de calibre, porque ele calcula, né? Um monte de gráficos ele calcula, ele te dá um apêndice com praticamente todas as integrais que você pode precisar para abordar o seu problema a qualquer número de loops. Ele faz a renormalização explicitamente, né? E
É tipo assim, é uma raridade, é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar. Na maior parte dos lugares, você vai encontrar o cara citando o resultado de um paper tal, e se você quiser, você tem que ralar o peito naquele paper e, né, e se defrontar com todos os problemas e ninguém para te explicar. Certo? Então ele prestou um serviço e tanto, né, para a comunidade ao escrever esse livro. Ele explica as coisas. Né? Embora seja um pouco telegráfico às vezes, mas dá para você suprir as lacunas quando você está estudando mesmo. Né? Então a história é a seguinte, né? A gente viu na QCD que a característica, né, das divergências é ser do mesmo tipo e localizada em gráficos específicos, certo? Gráficos específicos. Todos os gráficos que estão lá, certo, correspondem a termos que se encontram no Lagrangiano. Todos os gráficos são divergentes, que apareceram aqui, que eu montei aqui, correspondem a termos que estão aparecendo no Lagrangiano de alguma forma. Por exemplo, eu tenho propagador do Fermi, né? Você tem um termo no Lagrangiano que dá o propagador livre, essencialmente, né? E mais os termos de interação que vão corrigir esse cara que está ali, né? Então tem lá, o gráfico do propagador do Fermi é um cara divergente. Eu tenho um termo no Lagrangiano que está falando sobre o propagador do Fermi. Eu tenho o vértice de 3 gluons, o vértice de 4 gluons. Todas as divergências, o vértice de gluon fantasma, né? Todas as divergências que apareceram aqui na minha contagem de potências, elas estão dentro do meu Lagrangiano, tem termos que correspondem a essas divergências no nível de árvore, no nível sem loop nenhum. Tá certo? Todos eles. Então a ideia é fazer o seguinte, bom, olha só. Se todos os gráficos divergentes são de tipos que estão previstos pelo meu Lagrangiano, tipo propagador de gluon, propagador do Fermi, vértice gluon-Fermi, vértice de 3 gluons, vértice de 4 gluons, etc. E tal. Se todos os gráficos são desse tipo, né, quem sabe eu não consigo adicionar termos ao meu Lagrangiano com constantes apropriadamente escolhidas, dependentes desse parâmetro, epsilon, de modo que elas gerem contribuições para os mesmos gráficos, tá certo? E, com uma escolha adequada das constantes, eu consigo jogar fora a parte infinita dos caras antes de mandar o epsilon para zero. Tá certo? Essa é a estratégia. Então, tipicamente, né, eu vou usar a notação do Pascoal, embora eu não veja muito sentido em algumas coisas algumas notações dele. Se você mudar o Lagrangiano, então você está ativamente mudando a teoria. Parece que sim. Né? Eu tenho que dizer assim, parece que sim, para você que está vendo o negócio sob esse ângulo que eu estou mostrando. Né? Você tem todo o direito de falar isso. Né? Mas tem uma coisa a mais aí, né, por trás, que é o seguinte. Você pode provar que as suas funções de Green, que são as coisas que a gente está calculando ali, elas são ambíguas na diagonal. Ou seja, você tem uma função g de x1, x2, x3, x4, quando x1 igual a x2, igual a x3, igual a x4, isso é o que a gente chama de diagonal da tua função de Green. Há uma ambiguidade. Você, ao fazer o limite da diagonal das suas funções de Green, o limite de chegar na diagonal das suas funções de Green, você pode usar a sua função de Green original ou a mesma função de Green com um somatório de deltas e derivadas de deltas, até certa ordem.
é um teorema, né, em teoria de distribuições. Essa ambiguidade nas funções de Green pode ser produzida justamente pela adição de contratermos locais no seu lagrangiano. Quer dizer, você pode mostrar que se você colocar termos no seu lagrangiano que são locais, ou seja, que são dependentes de x, o que você está produzindo são termos exatamente, termos para as suas funções de Green, mudanças das suas funções de Green, por ambiguidades que já estão presentes nelas. Tá certo? Isso, assim, é seco. Isso não é uma coisa ajeitada nem nada. Isso é um fato matemático. Suas funções de Green são ambíguas na diagonal por polinômios em deltas e derivadas de deltas. Fala. Quando você faz essa mudança na lagrangiana, você, por consequência, vai estar fazendo na hamiltoniana também. Então você vai estar mudando o espectro e tudo mais. Você vai ver o tipo de mudança que eu vou fazer, né? Você vai ver que não. Né? Não estou mudando o espectro. Mas eu vou guardar para responder a sua pergunta daqui a pouquinho. Né? A gente volta a ela, que ela é importante. Né? Mas agora deixa eu só fechar nessa pergunta aqui, Gabriel. Se você muda o seu lagrangiano com termos locais, o que você produz é um deslocamento, você muda suas funções de Green, resultantes, de espalhamento, etc., por ambiguidades do tipo que elas já sofrem. Tá certo? Esse é o ponto. Para isso, é preciso que a mudança no seu lagrangiano seja limitada aos termos que já constam no seu lagrangiano. Tá certo? No máximo, né? No máximo, tipo assim, se está faltando alguém em um loop, você coloca esse cara. Mas a 2 loops ou a 3 loops, você não tem mais o direito de colocar ninguém. Em alguma ordem de loops, você tem que parar. E dali em diante, você tem que ser capaz de tratar as divergências da sua teoria só com os termos que você já colocou. Se isso é possível, aí você tem uma teoria renormalizável, no final das contas. Essa é uma visão do espaço de configuração da renormalização, e não é uma visão usual. A visão usual da renormalização é a visão do espaço de momento. Né? Mas no espaço de configuração é que, de fato, você vê que diabos está acontecendo em termos de distribuições. Há uma ambiguidade na diagonal das suas funções de Green. Você adicionar contratermos locais, você simplesmente muda os termos já ambíguos que você tinha na tua diagonal. Então, de qualquer forma, o que você precisa fazer com suas funções de Green? Você precisa fixar essas ambiguidades. Como você faz isso? Você fixa essas ambiguidades impondo condições sobre suas funções de Green que vão depender dos parâmetros físicos da sua teoria. É aí que entra a física, na fixação dessas ambiguidades. Então você usa o fato da diagonal ser ambígua para se livrar das divergências. É um procedimento perfeitamente legítimo, do ponto de vista matemático. Eu gosto de falar isso, né, porque existe um mito de que a renormalização é empurrar sujeira para debaixo do tapete. Não é. Não é. Essa ambiguidade que você falou é por termos de deltas. Deltas e derivadas de deltas. Tá? Eu sempre prometo que um dia eu dou um curso sobre isso, né? Devagarinho. Mas para as pessoas que estiverem curiosas, mais curiosas sobre o assunto, onde isso é tratado de forma razoavelmente palatável, embora
assim, seja uma lenha para ler também, é no livro do Scharf, né? O cara chama-se Scharf. E o livro dele chama-se Finite Quantum Electrodynamics. É um título muito provocativo. Ele mostra o seguinte: você tem duas opções para trabalhar com a eletrodinâmica quântica. Ou você faz a renormalização normal, como você faz, como todo mundo faz, ou você faz um tratamento da eletrodinâmica através do que você chama de distribuições singulares, que é mais ou menos trabalhar a eletrodinâmica desde o início, levando em consideração essas singularidades das distribuições, etc. e tal, né? E essas ambiguidades, né? Faça você o caminho A ou o caminho B, você vai terminar na mesma coisa. E ele mostra isso, pelo menos para a eletrodinâmica, né? Você termina no mesmo lugar. E o resultado é que ele pode comer aquele pedaço ali da regularização, tá certo? Nada que ele calcula é infinito. Nada. Tudo é finito, desde o início. Agora, depois que você lê o negócio que ele escreveu, você fala assim, não, pelo amor de Deus, eu prefiro fazer desse jeito. É muito, muito mais complicado, né? É uma análise funcional pesada pra cacete, né? Ele usa tendência algébrica, tipo isso? Usa o quê? Teoria quântica de campos algébrica, algo desse tipo? Não. Ele usa isso, análise funcional pesada. Então, olha só agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar termos ao meu lagrangiano, tá certo? Visando que esses termos, por si só, gerem novas regras de Feynman. E quando eu for calcular as funções de Green que eu preciso, eu vou ter que levar em consideração também a contribuição desses termos. Essa que é a ideia, né? Esses são os tais contratermos locais. Eles são termos, como vocês vão ver aqui, todos eles do mesmo tipo da tua lagrangiana original, né? Então, por exemplo, a lagrangiana que a gente vai chamar de lagrangiana de contratermos, né, vai ser uma coisa assim, constante, C3 Yang-Mills. Não me perguntem por que essa notação, né? Deve ter boas razões, mas eu não consegui descobrir ainda. Pelo menos para alguns deles. Aí você tem uma coisa assim,